Quando nós andávamos descalços em outras épocas, o próprio tocar as pedrinhas... Poderia não ter a mesma perfumaria, não ter a mesma maquiagem bonita, podia ser um pé um pouco mais grosseiro, mas certamente nos conectaria muito mais com o mundo, né? O pé tem perceptores do mundo muito interessantes, de velocidade, pressão, dor, calor. Tudo ele nos avisa e nos informa e estrutura e prepara o corpo para tudo isso que pode estar acontecendo no próximo passo. E se nós amordaçamos os pés em calçados, chãos muito preparados e domesticados, é claro que a gente perde um pouco dessa possibilidade, não é? Então me mostra que eu vou fazendo, aproveitando e fazendo aqui também, que eu adoro ficar mexendo no meu pé. Essa bolinha, como muitas bolinhas, podem ser interessantes de ser trabalhadas assim, na planta toda do pé, ou pisoteadas, digamos, de uma maneira gentil, enquanto se faz um exercício em pé, por exemplo, de assistir, de lavar a louça, de fazer qualquer tarefa doméstica. Mas uma coisa que é interessante é pensar que toda essa parte medial, essa parte de dentro aqui, da lateral do pé, reflete a nossa coluna. Então, ao tocar esta área próxima do calcanhar, é como se eu tocasse o meu cóccix, né? Como se eu tocasse o alto das minhas costas, quando eu toco nesse lugar que a gente, às vezes, tem uma deformação, que as pessoas chamam de joanete, é como se fosse a transição entre a coluna cervical e o tórax. E nesse meio do caminho, a região mais sensível, em toda essa depressão, esse arco plantar, a região mais sensível que nós temos, né, Otávio? Que é a região lombar da coluna, que opõe os nossos pesos todos, né? Então, massagear o pé, a princípio gentilmente, e depois calcando um pouco mais, buscando o limiar entre dor e prazer, é a primeira possibilidade da gente ir acordando e percebendo se ele está feliz ou não. E quanto mais feliz ele estiver, mais feliz nós estaremos também. Você falou em acordar, seria uma opção, por exemplo, ao acordar já tocar toda essa região uma do pé ótima prática, mesmo, né? Um doinho, um caminho de casa. E essa casa precisa desse alicerce. Essa nossa casa, corpo, precisa desses alicerces que são o pé, que são essa base que nos sustentam e nos informam de tudo que acontece. Isso é interessante. Doinho é caminho de casa. O caminho de casa. Do caminho em nosso lar. E a coisa de dentro, né? A nossa casa, o nosso próprio lar, corpo, casa da nossa energia, não é? Veja bem, Otávio, na planta do pé, nós temos pontos para quase todo o nosso corpo. Uma coisa que eu julgo muito interessante é a gente pensar que depois dessa parte de apoio anterior, essa parte mais cascudinha do pé, 2 dedinhos abaixo e bem no centro desse pé, nós temos um ponto renal, uma região de reflexo renal. E essas dores renais, das cólicas renais, elas são tão terríveis, tão doloridas, que é bom poder compartilhar com um espaço desse para sentir alívio. E é bom saber que também, nessa mesma linha, transversalmente, corre uma região reflexa do músculo diafragma, que é esse músculo transversal que separa abdômen de tórax e que por vezes também nos provoca sérios engasgos, sérias dificuldades. Então toda essa linha transversal, desde o centro, onde o pé se reflete, até as 2 laterais, é muito importante nós massagearmos. Agora, Júlio, tem um detalhe também, que você sabe tão bem, que é a questão da psicologia das áreas de reflexo. Os rins, para os chineses, significa o medo? Sim, os rins são um órgão que tem muito a ver com a nossa hereditariedade. Tanto a nossa energia adquirida, quanto aquela que nós doaremos, que nós criaremos, evoluiremos. Então, nós temos todo um temor, é como se fosse o medo da morte, a passagem, né? A energia dos rins é aquela energia da velhice, da sabedoria. Então, toda vez que nós nos confrontarmos com alguém nos apontando falta de sabedoria ou uma dificuldade qualquer com as relações ancestrais, em relação com os pais, com os filhos, responsabilidades em excesso, nós tendemos a problemas renais. E massageando aí poderia atuar nesse psicológico. E massageando aqui seria muito importante de atuar sobre isso, Otávio. E por outro lado, a movimentação desse antepé, digamos assim, toda essa parte anterior do pé, em relação ao resto do pé. Então é como se nós pegássemos o pé pelo pescoço, pelo peito do pé, e movimentássemos
ele em relação ao resto do pé. E essa movimentação ajudaria a relaxar todo o diafragma e a região renal, toda a transição do peito em relação à região lombar e abdômen. E coisa que a gente não faz com os pés num sapato de bico fino apertado para as meninas, ou numa botina de biqueira de aço para os nossos soldados ou os garotos, né, que usam coturno, uma roupa militarizada. Júlio, olha, é muito interessante, eu sinto assim que você tem uma aura muito legal, uma energia muito bacana, que tem muito a ver com o nosso programa, que é o Zen. Queria já te deixar um convite para você voltar, foi muito bacana tê-lo aqui. E eu tenho terminado os programas pedindo para os convidados, para você que é meu convidado de honra, falar uma palavra para os nossos telespectadores que aponte na direção da paz. Eu já te agradeço a tua participação e uma palavrinha tua para fechar o nosso programa, nosso bloco. Eu te agradeço muito o convite, a conversa, dizer que eu já aceito. E por outro lado, dizer que essa paz pode caminhar na direção dos nossos pés, né? Que os nossos pés se unam mesmo em prece, como uma forma de exercício, onde a gente os veja como a totalidade do corpo, integrados ao resto do corpo. Eles ficam muitas vezes muito afastados. E como diz a canção, terra para o pé, firmeza, terra para a mão, carícia. E que a gente possa ter carícias firmes e firmeza tênue e generosa. Muito obrigado, Obrigado Júlio. a você, Otávio. E até o próximo bloco.